a gente vai ter a pílula 3 do GAP. O tema é exercícios físicos pioram ou melhoram o zumbido. E eu gostaria de introduzir a doutora Rosana Seixas, que trabalha conosco no grupo de pesquisa em zumbido do HC, da Faculdade de Medicina da USP, e ela vai falar um pouquinho sobre o tema. Doutora Rosana, bem-vinda. Obrigada, doutora Jeane. É um prazer estar aqui podendo falar com as pessoas que têm dúvida com relação aos exercícios do zumbido. Quando a doutora Jeane me propôs falar um pouquinho sobre isso numa live aqui com os pacientes, eu fiquei um pouco nervosa, porque eu não estou acostumada, mas achei uma boa ideia chegar a várias pessoas através das lives, com as orientações que a gente passa há tanto tempo para os pacientes aqui do ambulatório. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Vamos começar falando sobre exercício físico, né? Qual a importância do exercício físico, na sua opinião, para o paciente com zumbido? Na verdade, a gente tem poucos estudos que falam a respeito do exercício físico nos pacientes com zumbido já, tá? Tem um estudo que saiu há poucos anos com relação aos pacientes, as pessoas que realizam exercício físico, né? Tanto exercício de futebol, de alto impacto, quanto exercícios moderados a leves, se essas pessoas têm tendência a ter zumbido. Foi percebido que quanto mais exercício físico as pessoas realizavam, menos severidade de zumbido, menos chances de desenvolver zumbido foi percebido, né? E aí se perguntava assim, mas qual tipo de exercício teve um melhor resultado? Bom, o melhor resultado que eles perceberam das pessoas que fazem exercício e que relatam menos zumbido ou menos incômodo do zumbido são as pessoas que fazem exercícios moderados, como caminhadas rápidas, né? Jogam tênis, e pessoas também que praticam dança, né? E aí a pergunta, né? Por que essas pessoas não sentem tanto zumbido, não sentem tanto incômodo do zumbido? Tem mais controle. Então tem duas vertentes, tanto psicológica quanto fisiológica, tá? Na parte psicológica, entende-se que uma pessoa que faz exercício físico 3, 4, 5 vezes por semana, ela tem mais controle dos sintomas, ela aprende a ter mais controle dos sintomas, né? Tanto de zumbido quanto outras afecções que podem aparecer numa população em geral, dor crônica, por exemplo, tá? Isso, né, nessa questão do controle, na questão do envolvimento social, as pessoas que fazem dança, por exemplo, normalmente tem um parceiro, uma parceira, várias pessoas juntas, então é um momento social prazeroso, então elas também se sentem super bem por causa disso. Nas caminhadas também, sempre caminhando com outras pessoas, a música durante a dança tira o foco de zumbido, então acredita-se que tem esse lado psicológico, né? Melhora o sono também, claro, pela questão também fisiológica, né? Porque o exercício físico acaba liberando neurotransmissores, né? Regulando a questão dos neurotransmissores, de neurotransmissores que trazem um bem-estar, como a serotonina, por exemplo, né, que é do humor, a dopamina, que é da sensação de ele se sente recompensado depois do exercício. Então, tudo isso, já que o sintoma do zumbido é um sintoma que vem atrelado também a muitas pessoas que relatam estresse, é um modo de equilibrar,
né, equilibrar esse sintoma de zumbido com todos esses benefícios que o exercício traz. Nós temos perguntas, Jéssica? Por enquanto, não. Tá. Quantas pessoas estão na live? Por enquanto, temos 6 pessoas aqui no Zoom. Tá. Então, a doutora Rosana falou aí de 2 aspectos, né? O aspecto psicológico, a melhora do bem-estar, melhora do sono, a questão social, né? Você tira o foco, você tem mais controle, você acaba tendo mais pensamentos positivos, menos pensamentos negativos, tá? E ela também falou de uma segunda via pela qual o exercício pode atuar, que é a liberação das endorfinas. A endorfina é uma substância que a glândula pituitária produz no nosso cérebro. A endorfina, ela melhora a disposição, melhora a memória e ela causa euforia, alegria, né? E também você acaba liberando canabinoides endógenos, que são substâncias que vão atuar em diversos pontos do metabolismo do corpo, tá? Esses canabinoides, inclusive, eles podem ter uma ação neurogênica em determinadas áreas do cérebro. Então, o exercício físico ele pode ser até indutor de produção de neurônios, por exemplo, no hipocampo, tá? Então, é por isso que a gente vê, apesar de poucos os trabalhos nessa área, a gente catou e caçou para trazer aqui hoje, e a gente encontrou 2 ou 3 artigos, mas, na verdade, quem faz exercício físico moderado, não pode ser leve, tá? Moderado, ele tem um menor incômodo com o zumbido, e quem não tem zumbido e faz exercício físico regular tem menos chances de desenvolver. Então, as 2 coisas são importantes. Agora, tem uma pergunta, Rosana, que aparece muito para a gente que trabalha com paciente, é que, às vezes, o paciente nota que durante o exercício físico, só durante o exercício, tá, gente? Não no geral. Mas durante o exercício físico, o zumbido pode piorar, tá? O que pode, na sua visão de osteopata, tá acontecendo para fazer com que o zumbido pontualmente piore durante o exercício físico? O que pode estar acontecendo ali no ato do exercício físico para, em alguns casos, claro que não são a maioria, né, é uma minoria, mas que relatam que o zumbido às vezes piora com determinados exercícios físicos. Se a gente fosse raciocinar em termos clínicos e osteopáticos, o que você... Quando você me faz essa pergunta, também me vem 2 coisas à mente, né? Um dos zumbidos são causados por uma questão vascular intracraniana, né? Então, a gente pensa assim, que se o paciente tem esse tipo de zumbido, que é um zumbido pulsátil, que ele consegue ouvir o batimento, como se fosse o batimento cardíaco, né? O fluxo sanguíneo, né? Pulsátil. Quando você faz exercício, a tendência é aumentar a frequência cardíaca, então aumenta os batimentos, e ele pode, né, esse sendo um tipo de zumbido objetivo, né, ele pode chegar a ouvir esse aumento do batimento, que já tem relação ao aumento desse fluxo sanguíneo. No entanto, o que eu percebo na minha prática clínica, né, dos pacientes que chegam até mim, que são os pacientes que têm zumbido de origem somatosensorial, que é um zumbido mais relacionado com a parte muscular, né, tanto de ATM quanto de cervical alta, essa região aqui bem alta do pescoço, da cervical, dos ombros. São pessoas que normalmente já têm uma tensão aumentada nessa região. E, infelizmente, a gente tem uma mania, né, no nosso dia a dia, todos nós, a maioria de nós, a gente vai fazer qualquer movimento, por exemplo, com um membro superior, a gente entende que a gente tem que ativar aqui também. Então, a gente vai pegar uma coisa na prateleira, vai pegar e levanta o ombro, levanta a trapézio, quer dizer, o tempo inteiro com demanda para essa musculatura, mantendo uma sobrecarga em todo esse sistema, que altera a informação da via somatosensorial na via auditiva dos pacientes que têm esse tipo de zumbido somatosensorial.
Então, eu acredito que é mais por uma ativação incorreta da musculatura, uma musculatura que ativa, mas não sabe o repouso, não volta para o ponto de repouso, essa musculatura mais tensa que fica mandando uma informação equivocada para o centro auditivo. Sim, de repente você acha que se o paciente tem um bloqueio de vértebra, um bloqueio no deslizamento de suturas, e aí ele faz algum tipo de exercício muscular que envolve flexão, extensão de pescoço. Você acha que isso também pode ser um fator? Eu acho que pode ser um fator, sim. Toda diminuição de mobilidade diminui também, pode diminuir também toda a relação da aferência, da informação que vai dessa parte do orofacial, tanto também de pescoço, para dentro da via auditiva. Então, se você tem um dos exercícios preconizados, porque a gente tem exercícios, na verdade, voltados para paciente com zumbido somatosensorial. Os exercícios preconizados para esse tipo de paciente são exercícios, os que foram estudados até hoje, são exercícios para relaxamento da musculatura mastigatória, né, que envolve a musculatura da ATM, dessa região que a gente tem, a articulação temporomandibular, tá? E o relaxamento dessas estruturas, com o relaxamento da musculatura suboccipital, né? Porque essas estruturas... Suboccipital, onde que é? Fala bem aqui, entre o occipital, aqui bem atrás na nuca, entre esse ossinho occipital e as primeiras cervicais, as cervicais mais altas, o pescoço aqui bem na base do crânio, tá? Pela base do crânio passam muitas estruturas vasculonervosas, estruturas que levam informação para esses músculos dessa região. Então, se a gente tem muita tensão, fica muito comprimido aqui, ó, essa região, e comprime muito aqui, toda essa região sofre demais. Então, a gente precisa, os exercícios que a gente faz aqui no grupo, que a gente passa para os pacientes com zumbido, são exercícios de relaxamento dessa musculatura para que a mobilidade fique livre, né? Que foi a pergunta que você fez, a mobilidade seja livre, o mais livre possível, para que toda a comunicação seja realizada da melhor forma possível no nosso corpo. Você quer demonstrar aqui um ou outro exercício? Eu quero sim. Então demonstra para o pessoal. Para o pessoal que está em casa e tem zumbido, né? E que principalmente nota, a gente percebe muitos pacientes que chegam aqui, ai, doutora, quando eu acordo de manhã, eu estou com a musculatura da boca bem tensa, estou com dor, ou então relatam dor no pescoço, dor de cabeça. Tem alguns exercícios que são bem simples e que fazem toda a diferença, tá? Uma coisa que eu quero comentar, antes de passar para os exercícios, é que quando eu entrei aqui no grupo, a doutora Giane logo me perguntou, você passou exercício para o paciente fazer em casa? Eu falei, não, doutora. O exercício é fundamental para o paciente fazer em casa, porque só a terapia manual que eu faço, só a medicação, a gente precisa de alguns pilares, é uma terapia multidisciplinar, e o paciente tem ele tem que ser ativo no trabalho, né? Não adianta só ir na físio que solta a musculatura ou só não. A gente precisa que você vá na físio que solta só a musculatura, no médico, de repente no psiquiatra, dependendo dos casos, mas que você que está nos assistindo e tem zumbido, que você próprio também domine um pouco esse tratamento, essa melhora, como você vai levar o seu zumbido, tá? Então, um exercício super legal, eu estava falando que a gente tem uma estrutura que passa aqui atrás, bem na base do nosso pescoço aqui atrás, que se ele está comprimido, ele acaba levando muita atenção, tanto para o trapézio, que é esse músculo que a gente tem aqui, como para esse músculo aqui da frente do nosso pescoço. Ele vem daqui de trás e vem aqui para frente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você pode estabilizar o seu pescoço segurando as duas mãos cruzadas aqui atrás, tá? Mantendo ele alinhado. E você vai fazer uma leve flexão da cabeça. Não sei se vocês conseguem ver daí,
mas é uma leve flexão da cabeça. Você não vai fazer isso aqui, ó. Por isso que eu estou estabilizando com as mãos aqui, para fazer essa leve distração cervical, onde a gente libera, a gente alonga e relaxa essa musculatura, tá? Você pode fazer esse exercício na sua casa, de manhã, quando você acorda, à noite, antes de dormir. Esse é para cervical alta, para esses músculos aqui. Um outro exercício que eu gosto bastante de relaxamento, na verdade, esse é uma terapia manual. Você vai segurar com a mão contralateral, então você quer tratar o lado direito, você vai segurar com a mão esquerda, tá? Você vem aqui na base desse ossinho que você sente na cabeça aqui e vai puxar, ó, e rodando para o outro lado. Então, aqui você trabalha duas coisas. Você libera a musculatura e trabalha, ao mesmo tempo, a mobilidade da cervical alta, né? Responsável pela rotação aqui da nossa cabeça, tá? Cada lado, girando e relaxando essa musculatura. Outro exercício, outra terapia manual que a gente utiliza para relaxar a musculatura, principalmente dessa região da ATM, da articulação temporomandibular, é pegar aqui no músculo temporal, que ele parece um leque, ele fica bem aqui na nossa cabeça, tá? E no masseter, que é aqui, ó, bem nessa região da nossa mandíbula, tá? Então, o que a gente faz? Vai pegar os dois dedos, você vai fazer um desenho, 3 traços, tá? Então, você vai fazer um traço aqui nessa fibra anterior do temporal, 3 traços. Devagar e lento. E você vai notando um relaxamento. Se você conseguir manter a boca semiaberta durante essa terapia manual que você está fazendo, você pode fazer com a boca semiaberta, assim, ó. Pode fechar os lábios e mantém a boca semiaberta, tá? Então, são 3 traços. 1, 2, 3. E aqui você vai fazer igual, ó. Aqui no masseter. 1, 2, 3. Você vai sentir um relaxamento, mantendo a boca semiaberta sempre, tá? Como aqui tem cabelo e fica difícil da gente fazer esse deslizamento, você pode pôr os dedos dessa forma e ir fazendo uma automassagem, relaxando bem essa musculatura. Essa é a musculatura responsável pelo fechamento da boca. Então, para os pacientes, por exemplo, que tem bruxismo, né, que tem apertamento dos dentes, como essa musculatura está trabalhando o tempo inteiro, está hiper solicitada, ela precisa ser relaxada, ela precisa relaxar. Então, você relaxa a boca, se possível, cola a língua no céu da boca, nesse terço, não no terço anterior, no próximo, não pode encostar na língua, no dente, tá? Você relaxa colocando a língua no céu da boca, a mandíbula semiaberta, e respira amplamente, respira pelo nariz tranquilamente, tentando usar o diafragma, que é essa musculatura. Eu tô me empolgando aqui, né, doutora? Posso falar? Você tem pergunta? Desculpa, gente. Vai lá. Ô, Jéssica, como é que nós estamos? Tem pergunta? Por enquanto, sem perguntas. Opa, apareceu uma agora. Quantas vezes faz cada exercício? Quantas vezes faz o exercício? Então, ela passou 3 exercícios. Ela passou o exercício da cervical alta, que é esse que põe a mão atrás, aqui entrelaçada. Esse outro que roda o pescoço para um lado e a mão vai para o outro. E ela passou o exercício aqui, que é um relaxamento, né? Relaxamento. Quantas vezes ao dia o paciente tem que fazer? Olha, eu acho legal se o paciente conseguir fazer de manhã e de noite. Às vezes a gente pede até mais, mas é difícil o paciente... Eu acho que ela está perguntando quantas repetições. Quantas repetições? Isso. Tá. Bom, esse exercício que você vai segurar aqui... Devem ser feitos na posição... Como é que é a pergunta, Jéssica? Ajuda a gente aí.
Deixa eu passar aqui para vocês. É que apareceu, mas não deu para ler tudo. Quantas vezes faz cada exercício? Então, tá bom, vamos lá. Ó, esse aqui, que é essa mobilidade da cervical para alongar, eu peço para os meus pacientes fazerem 3 de 12, tá? E segurar 20 segundos no final de cada série dessa. 3 de 12. Então, ele vai mobilizar 12 vezes, segura e conta até 20. É para alongar mesmo, para relaxar mesmo. Para. Faz de novo. 1, 2, 12. Segura em isometria. Segura lá, relaxando. Tá? 20 segundos. Esse da massagem, da automassagem aqui e aqui, você vai fazer até você sentir um relaxamento. Eu não vou colocar um número para você, eu vou pedir para você fazer esse exercício em casa. Você tem que estar num momento tranquilo, isso é algo importante também para ser dito. Às vezes a gente, agora eu vou fazer aquele meu relaxamento aqui, eu vou fazer aqui, não adianta, né? Você precisa estar num momento tranquilo, é um momento seu, que você precisa dedicar para você. Realmente não adianta ser na correria, porque aí a gente não baixa os níveis de estresse. Eu preciso que você saia do nível de estresse, baixe um pouco a ansiedade e faça exercício sentindo a musculatura. Os de relaxamento, só esse aqui, ó, gente, que eu estou indicando são 3 linhas, 2 vezes por dia. Quantas repetições? São 3 linhas, 2 vezes por dia, só. Tá. Esse aqui, até você sentir um relaxamento, 1 minuto, 2 minutos. Esse aqui, até você sentir um relaxamento, 1 minuto, 2 minutos. Para cada paciente, que é um universo, é uma realidade diferente, tá? Então, eu indicaria que o paciente tentasse sentir no corpo dele como é que ele está. Temos outra pergunta aqui. Os exercícios devem ser feitos na posição sentada ou em pé? Olha, a posição que o paciente se sentir mais confortável. Esse aqui, dessa musculatura, por exemplo, de pescoço, eu gosto de fazer deitado. Sentado é uma boa, você apoia a mão e faz, quer dizer, você não tem sobrecarga dos outros sistemas. Deitado, você consegue fazer também super bem, deitado na cama, né? Sentado, apoiando também para fazer esse aqui, ou de pé. Gente, o que o paciente achar melhor, mais confortável para cada um, tá? Eu acho importante o paciente sentir que ele não está fazendo uma sobrecarga. Às vezes, como a gente acompanha o paciente, a gente passa os exercícios. Aí volta na sessão seguinte. Aí, doutora, fiquei com dor. Fiquei com dor eu fiz esses 3 traços aqui, mas me deu uma dor bem nesse ponto. Bom, me mostra como você está fazendo. Aí o paciente está imprimindo muita força, né? Então, ele é leve. A mão tem que ser firme, mas tem que ser leve ao mesmo tempo, tá? Para você sentir que você está relaxando as estruturas. Muito bom, sensacional, arrasou. Eu queria agradecer a doutora Rosana Seixas por compartilhar com a gente essa vasta experiência que ela tem em osteopatia, no tratamento do zumbido, e dizer a vocês que eu sou muito grata por esse momento, obrigada para quem participou, para quem fez pergunta, espero que a gente tenha ajudado. Jéssica, finalizou. Obrigada. Até a próxima pílula. Tchau, tchau. Obrigada.